Bom, o Thiago Escuro nos atende aqui, eu quero agradecer já, né? Um momento como esse, que é encerramento de uma competição importante, né? A Libertadores da América, provavelmente não, né? Inesperada por vocês, por nós também. Acreditávamos pela bola que tem, que poderia aqui vencer o Nacional ou até empatar. Bom, de qualquer jeito, você trabalha com projeção de longo prazo. E que deve sê-lo, né? Mas assim, faz parte do futebol o cara que vai ao estádio, que não vai, mas fica ouvindo a rádio da cidade e está aborrecido, né? Dizendo que, o que aconteceu? O time parou de jogar. Então assim, em linhas gerais, para não entrar tecnicamente falando com você, porque também não é a tua função, embora você entenda demais, o que dizer? Primeiro, eu dizer que a gente respeita muito o sentimento do torcedor, que você bem mencionou. O sentimento, ele é nosso também, especialmente nessa noite. Há sim um sentimento geral de decepção. Talvez frustração não seja a palavra que eu usaria, mas decepção sim, porque muita expectativa foi criada por nós também, acerca das oportunidades que essa classificação dentro da Libertadores nos concederia, ou até mesmo uma eventual acesso à Sul-Americana, ficando em terceiro lugar. E no final, o que acaba hoje é que o resultado disso é uma experiência ruim nesse sentido, onde a gente encerra a nossa participação hoje. Mas aí eu vou utilizar o que você também mencionou no início, Sabella, que é a construção do clube para chegar onde nós projetamos que esse Red Bull Bragantino pode chegar. Nós vamos ter que passar por situações como essas, como já vivemos em outras ocasiões, e aí utilizar o aprendizado desse processo, melhorar tudo o que a gente faz e como, para que a gente possa retornar à competição no próximo ano e ter um desfecho mais favorável do que esse ano, né? O Maurício, ele disse na entrevista coletiva, é apenas um dado, eu não quero confrontar o que ele disse, de que os jogadores que testaram positivo e aqueles que não puderam jogar em outras oportunidades fizeram muita falta. E claro que fazem falta, né? Mas vocês têm esse processo de desenvolvimento. Aí eu quero te perguntar o seguinte: para quem pretende jogar Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Paulista numa mesma temporada, é possível, com este perfil de elenco de hoje, ou no meio do ano, vocês observaram isso, vai ser necessário buscar jogadores com o mesmo perfil, mas mais experimentados para reforçar? Sabella, primeiro a gente teria que ter uma discussão mais profunda sobre isso, tanto é que é o campeonato brasileiro mais equilibrado dos tempos dos pontos corridos, e eu acho que esse ano você tem um agravante aí, não é só o número de competições, mas o intervalo que está sendo colocado entre os jogos, ele é inédito. Então essa sequência acumulada de jogos a cada 2-3 dias é algo insano, é algo que o futebol brasileiro precisa sentar e conversar. Não é possível produzir um jogo de qualidade com esse modelo que o futebol brasileiro vem adotando, mas isso é uma outra discussão. É natural que atletas que estão mais experimentados dentro do clube, mais experientes dentro da carreira, que estão há mais tempo no clube, quando estão fora, eles fazem sim falta. Isso de forma alguma pode ou deve servir como uma justificativa, porque essa é a realidade do nosso clube, do futebol brasileiro. Então o que nós, como sempre estamos fazendo desde que chegamos, em todas as janelas nós fizemos contratações que visavam melhorar coisas que a gente tinha dentro da nossa avaliação de necessidade no elenco, no trabalho, no processo, e isso está previsto para ser feito novamente na janela de julho. E aí a gente soma essa loucura do calendário, a implementação no último momento, porque os clubes foram comunicados só em dezembro, de janela nacional, o que também dificulta bastante as movimentações mesmo dentro do mercado brasileiro, né? Só para te fazer a próxima pergunta, o elenco hoje está com 38 jogadores? Nós temos que ficam fixos ali 33, e aí existe uma rotatividade de alguns jovens que estão ali entre o 23 e a equipe profissional, alguns até que ainda participam de jogos do 20, então aí tem um direcionamento individualizado, mas é sim um elenco muito grande, né, dentro do que a gente projeta e enxerga como ideal, mas ele é necessário pela demanda do calendário das competições. É possível também que no meio do ano, nessa janela, além de possíveis contratações, haja também um empréstimo ou venda, enfim, de alguns atletas que estão no elenco, ocupam um espaço, mas que não estão produzindo?
Sim, isso deve ocorrer, Sabela. É um processo natural de atletas que muitas vezes eles não conseguem a adaptação que a gente busca. Eu acho que talvez a grande diferença do que o brasileiro está habituado entre, vamos dizer, o senso comum do mercado e o Red Bull Bragantino é o tempo. São jogadores jovens, então a gente procura dar um tempo maior em alguns casos para ver como que essa projeção, essa adaptação. Em alguns casos isso funciona bem, em outros não. E aí, como eu disse, a janela é mais um dificultador também para saídas, também para abrir espaço no elenco, também para poder reduzir o número. E nós não temos uma cultura dentro do clube de ter atletas treinando separado ou ter atletas que tenham a sua atividade profissional desrespeitada. E a gente vem trabalhando para preservar esses valores acima de qualquer outra coisa, né? Bom, quem trabalha há algum tempo já com jovens pode nos responder pelo menos de uma forma mais assertiva, porque talvez nós não consigamos passar para o público que nos ouve. Como despertar a reação deste elenco, já pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro também, e outros jogos com os chamados grandes do futebol nacional. Como é que pode ser feito isso? Acho que o primeiro passo é gerar segurança para o ambiente, para eles, é gerar confiança, e aí tudo que o torcedor, vocês puderem fazer nesse sentido, contribui muito. Nós já esperávamos uma dificuldade maior na competição comparado com o ano passado, em função da volta do público. Então é importante lembrar também que nós fizemos uma Sul-Americana sem público nos estádios, isso faz diferença, ainda mais para um elenco jovem. Vocês viajaram conosco, estão vendo o ambiente do jogo aqui, o ambiente que foi contra o Vélez, contra o Estudiantes, então são atletas que estão vivendo isso pela primeira vez. Então faz parte do processo, nada disso justifica o resultado, de forma alguma. São jovens talentosos que sem dúvida nenhuma já trouxeram alegrias para nós e vão trazer ainda mais. Agora é isso, o que nos resta nesse momento é usar o aprendizado disso, essa experiência, para que eles sejam melhores amanhã. E de forma mais objetiva, olhar onde nós estamos pecando. Não é o jogo de hoje, isso foi dito no vestiário agora no final da partida. São pelo menos 6, 7 jogos onde o desempenho coletivo ele vem abaixo do que nós produzíamos anteriormente, e nós já estamos atentos a alguns fatores que podem nos ajudar nesse sentido para poder retomar aquele futebol para frente, aquele time que tinha volume, que tinha presença no campo de ataque, que finalizava 18, 20 vezes por partida, e por algumas razões nós perdemos isso nos últimos jogos, e a consequência foi a eliminação hoje. Bom, você mesmo está dizendo 7, 8 jogos, vocês têm detectado isso, vocês têm um trabalho de inteligência que provavelmente usaram também essa queda de rendimento nesse período para conversar com os jogadores. O que faz acreditar que daqui para frente vocês vão conseguir, se algo que já se arrasta há pelo menos 30 dias em 2 ou 3 competições? E a outra coisa, fatores que não estão relacionados ao dia a dia, treino, aqueles que a gente chama de extracampo, podem ter de alguma forma contribuído e interferido? Como vocês trabalham isso? Porque é algo muito sensível, né? Sabela, assim, apenas 6 jogos, apenas 30 dias. Então nós precisamos adquirir essa cultura. A gente fala de 30 dias como se fosse um prazo longo dentro do futebol, num calendário como é. E não é. A verdade é que não é. Quantas sessões de treino de fato tem nesses 30 dias? Acho que 4. Qual que é o meio para você poder ajustar e corrigir a equipe coletivamente? Sessões de treino. Até por isso que nós fizemos esse trabalho de abrir essa semana que passou, não ter jogo no final de semana. Então, todas essas dificuldades, elas vão impactando no processo. Então, para mim é muito claro que o caminho é esse caminho que eu acredito e é esse caminho que nós vamos trilhar daqui para frente. Ajudar com que esses atletas mentalmente tenham a confiança de volta, tenham segurança para fazer esse jogo que nos trouxe todos os sucessos dos últimos 2 anos. E a verdade é que o outro aspecto é o que foi agora cobrado no vestiário, cobrado não, dividido, né? É de que são praticamente 2 anos onde a gente só vive sucesso, e aí todo mundo é pai do sucesso. Agora é um momento em que todos precisam se responsabilizar pelo fracasso. Eu, treinador, comissão técnica, tanto faz quantos minutos o atleta atuou, cada um precisa também assumir essa responsabilidade. E aí, se de fato tem dúvida sobre o extracampo, que comece a cuidar melhor. Se tem dúvida sobre a qualidade do treino, que a gente comece a melhorar isso, o descanso, a alimentação, que é natural que num calendário como o que nós estamos vivendo, todo detalhe faz diferença. Para encerrar da minha parte, tem outros colegas aqui e agradeço porque nós estamos ao vivo aqui, o Felipe está entendendo, também o Seixas.
Gostaria que você falasse para encerrar o que é que o cara que está lá do outro lado do radinho pode esperar daqui para frente, objetivamente. A gente vive numa cultura do que as coisas são para ontem, né? Eu reconheço que o projeto ele é fantástico e nós estamos vendo isso, né? Em apenas 2 anos, agora eu quero usar a tua palavra aqui, mas o Brasil é assim, né? Nós somos assim. Honestidade, é a honestidade de vir aqui falar com vocês e responder as dúvidas e colocar a posição do clube. Eu não faço isso quando ganha, porque não precisa, tá todo mundo comemorando e feliz, mas esse é o momento sim de fazer, até por isso que eu solicitei com vocês para atender. Trabalho, a transparência com o torcedor e que o torcedor acredite no que o clube acredita, nesses valores morais, na construção de um clube no médio e longo prazo, porque é muito fácil nós nos tornarmos mais do mesmo. E essa não é a ideia do Red Bull Bragantino desde o início. Desculpe te interromper, é chegar no mercado e contratar e quebrar aquela, que eu chamo de trava, né? Que é aquela trava de 23 anos, enfim, é isso que você cita? Não, nós não temos trava, Sabela, tanto é que tem Johan, tem outros jogadores acima da idade, a gente prioriza sim o jovem potencial, porque esse jovem é o jogador que em 2, 3 anos pode se tornar jogador de seleção brasileira. Quando um clube como nós vai ao mercado buscando jogadores de uma idade mais avançada, essa possibilidade ela é muito remota. Então, o Claudinho, o Arthur, Léo Ortiz, Cleiton, são jovens que eram desconhecidos quando chegaram aqui. Então, assim, nós estamos indo para o 3º ano de Série A. É muito raro clubes do nosso suporte, quando sobem, permanecer tanto tempo na Série A. Então, a gente precisa olhar o copo meio cheio também e trabalhar para continuar enchendo ele. E aí, óbvio que é meu papel ter essa visão técnica, pragmática, não do torcedor, e aí fica aqui o meu respeito ao sentimento do torcedor, que ele possa usar isso a nosso favor já a partir de amanhã. Até agora foi tudo bem na entrevista, né? Agora eu tenho certeza que aos 45 ele vai virar e vai falar o que eu já conheço, né? Mas eu preciso perguntar. Fica à vontade. Vou tentar fazer de uma forma diferente. O Tomás, o outro argentino, o Pozo, é isso? Ele tem o perfil do Bragantino? Sabela, todo jogador jovem e talentoso tem o perfil do Bragantino. Não. Você já sabe disso, essa discussão nós já tivemos outras vezes. Não, nós estamos olhando bastante, a gente já tinha até a previsão aí de algumas decisões finais que precisam ser tomadas essa semana para a gente ir ao mercado. A Red Bull continua com todos os seus outros planos, fora o que acontece dentro de campo, que é um projeto muito ambicioso para tornar o clube muito relevante dentro do nosso mercado, e óbvio que isso inclui também investimento em jogadores, que é o que a gente pretende fazer num nível muito bom agora na janela de julho. Jogadores plural, então os 3 ou 4 reforços aí de peso devem chegar. Espero que tenha isso tudo de opções e recurso para trazer esses 4 que você está sugerindo. Muito obrigado e boa viagem de retorno. Eu que agradeço vocês, obrigado pela presença e obrigado pelo trabalho de vocês aí.